terceira reunião do nosso grupo de estudo de fenomenologia e nós vamos ler aqui eh, essa parte, o predicamento egocêntrico. Estão conosco o Rafael e o Carlos e quero dar boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão assistindo e vamos dar início. Vamos começar a ler. O predicamento egocêntrico. A doutrina da intencionalidade, então, estatui que cada ato de consciência está direcionado de algum modo a um objeto de algum tipo. A consciência é essencialmente consciência de algo ou de outrem. Agora, quando somos apresentados a esse ensinamento, e quando dizemos que essa doutrina é o núcleo da fenomenologia, podemos bem reagir com um sentimento de desapontamento. O que é então tão importante nessa ideia? Por que a fenomenologia faria tal rebuliço com a intencionalidade? Não é completamente óbvio a qualquer um que a consciência é consciência de algo, que a experiência é experiência de um objeto de alguma classificação? Necessitam tais trivialidades ser estabelecidas? Elas precisam ser afirmadas, porque na filosofia das 3 ou 4 últimas centenas de anos passados, a consciência e a experiência humanas foram compreendidas de um modo muito diferente. Nas tradições cartesiana, robesiana e lockeana, que dominaram nossa cultura, nos foi ensinado que quando estamos conscientes, estamos principalmente conscientes de nós próprios ou de nossas próprias ideias. A consciência é tomada por ser como uma ilusão ou um gabinete fechado. A mente vem em uma caixa. Impressões e conceitos ocorrem nesse espaço fechado. Nesse círculo de ideias e experiências, e nossa consciência é direcionada a eles, não direcionada diretamente às coisas fora. Acho que eu li errado. Impressões e conceitos ocorrem nesse espaço fechado, nesse círculo de ideias e experiências, e nossa consciência é direcionada a eles, não direcionada diretamente às coisas fora. Nós tentamos alcançar o fora fazendo inferências. Podemos raciocinar que nossas ideias devem ter sido causadas por algo fora de nós. Desculpa. E podemos construir hipóteses ou modelos do que e como as coisas devem ser, mas não temos nenhum contato direto com elas. Alcançamos as coisas somente raciocinando a partir de nossas impressões mentais, não porque as temos presentes para nós. Nossa consciência, primeiramente, e acima de tudo, não é de qualquer coisa mesmo. Ao contrário, estamos tratando do que tem sido chamado um predicamento egocêntrico. Tudo de que podemos estar realmente certos de início é da existência de nossa própria consciência e dos estados dessa consciência. Essa compreensão da consciência humana é reforçada pelo que sabemos do cérebro e do sistema nervoso. Parece inquestionável que tudo que é cognitivo deve acontecer dentro da cabeça e que tudo que seria possível constatar diretamente são nossos próprios estados cerebrais. Uma vez ouvimos um famoso cientista especialista em cérebro dizer numa aula, quase em pranto, que após tantos anos de estudo do cérebro, ele ainda não poderia explicar como aquele órgão abacate colorido dentro de nossos crânios podia chegar além de si mesmo e alcançar o mundo. Poderíamos nos aventurar a dizer que quase todos os que frequentaram o colégio e tiveram aulas de fisiologia, neurologia ou psicologia teriam a mesma dificuldade. Esses entendimentos filosófico e científico da consciência tornaram-se bastante difundidos em nossa cultura, e o procedimento egocêntrico força-nos para dentro deles e causa-nos grande desconforto. Sabemos instintivamente que não estamos presos em nossa própria subjetividade. Estamos certos de que vamos além de nossos estados cerebrais e mentais internos, mas não sabemos como justificar essa convicção. Não sabemos como mostrar que nosso contato com o mundo real não é uma ilusão, não é uma mera projeção subjetiva. A maioria de nós não tem ideia de como conseguimos sair de nós mesmos
e provavelmente tratamos esse assunto simplesmente ignorando e esperando que ninguém nos pergunte sobre ele. Quando tentamos pensar sobre a consciência humana, começamos com a premissa de que estamos inteiramente dentro e ficamos enormemente surpresos de como podemos sempre alcançar o fora. Se estamos privados da intencionalidade, se não temos um mundo em comum, então não entramos na vida da razão, da evidência e da verdade. Cada um de nós volta-se para seu próprio mundo privado e na ordem prática fazemos nossas próprias coisas. A verdade não nos faz nenhuma demanda. Novamente sabemos que esse relativismo não pode ser a história final. Nós arguimos com outrem sobre o que poderia ser feito e sobre o que são os fatos, mas filosófico e culturalmente encontramos dificuldade para ratificar nossa aceitação ingênua de um mundo comum e da nossa habilidade para descobrir e comunicar o que ele é. A negação da intencionalidade tem como sua correlata a negação da orientação da mente para a verdade. É uma expressão vívida do predicamento egocêntrico pode ser encontrada no romance Murphy, de Samuel Beckett. Passado um terço do livro, no capítulo 6, Beckett interrompe sua narrativa para providenciar uma justificação para a expressão a mente de Murphy. Ele diz que não tentará descrever esse aparato como ele realmente era, mas só o que sentia e imaginava ser em si mesmo. A imagem que ele apresenta é aquela que julgamos ser comum também a todos. A mente de Murphy é imaginada em si mesma como uma grande esfera oca, como uma grande esfera oca, hermeticamente fechada ao universo exterior. Aqui a mente com seu mundo intermental, lá o fora um mundo extramental, um isolado do outro. Entretanto, a mente não é empobrecida por ser tão confinada, mas exatamente. Tudo no universo exterior pode ser representado no interior, e as representações são, de acordo com Beckett, cada uma virtual ou virtual nascendo do real, ou real caindo no virtual. Essas partes da mente são diferenciadas umas das outras. A mente sente sua parte real, acima e brilhante, sua parte virtual abaixo e desvanecendo na escuridão. A mente não está somente colocada acima de e contra o universo ou mundo real. Está também colocada acima de e contra o corpo, que é uma parte de Murphy. Assim, Murphy percebe-se dividido em dois, um corpo e uma mente. De uma maneira ou de outra, o corpo e a mente interagem. Eles têm intercurso, aparentemente. Caso contrário, ele não teria sabido que eles tinham algo em comum. Mas ele sente sua mente ser uma substância fechada, e não compreende por meio de que canal o intercurso era efetuado, nem como as duas experiências vieram a se sobrepor. O isolamento da mente do corpo vincula um isolamento da mente do mundo. Ele estava dividido. Uma parte dele nunca deixa essa câmara mental, que imagina a si própria como uma esfera cheia de luz, tendendo à escuridão porque não há saída. Como o corpo poderia influenciar a mente, ou a mente o corpo, permanecia um mistério absoluto para Murphy. O desenvolvimento do que viu como conspiração entre esses estranhos absolutos permanecia para Murphy tão ininteligível como a telecinese ou o jarro de Leyden, e de pouco interesse. O predicamento egocêntrico que Beckett descreve, com a mente tomada como essa grande esfera oca cheia de luz, mas matizando-se rumo à escuridão, fechada para ambos, o corpo e o mundo, é a situação desafortunada na qual a filosofia encontra a si mesma em nosso tempo. É a situação cultural, a autocompreensão humana, na qual a filosofia deve começar. Muitos de nós não sabemos como evitar que a nossa própria compreensão da mente seja do modo como Murphy de Beckett compreende a dele. Esse dilema epistemológico é o alvo da doutrina da intencionalidade. E aí, gente, vocês têm alguma coisa a falar? Alguma coisa que queiram comentar? Eu acho interessante essa questão da intencionalidade, né? Isso também não gera um viés também para você aprender alguma coisa ou para você interpretar alguma coisa?
Ou qual que seria essa questão da impersonalidade? Tá, eu acho que eu consigo te responder da seguinte maneira. Eu vejo isso aqui que ele está falando ressoando alguns aspectos da filosofia. O primeiro é de Descartes. Eu acho que talvez o autor aqui desse livro se equivoque um pouquinho, mas tem algum fundo de razão no caso de Descartes. Por exemplo, a gente pode ver no projeto cartesiano que a maior parte das ideias ou da metafísica vai se constituir numa tensão entre as ideias vindas de fora e as ideias que a alma humana tem em si mesma. Por exemplo, a, a, as ideias da autoexperiência da razão como um infinito. Sei lá, Descartes vai dizer nas meditações metafísicas que o ser humano ele tem uma ideia de infinito. E essa ideia de infinito, ela está na mente humana. Assim, eu não sei o quanto Descartes pensava nisso, mas eu faço uma interpretação de que esse infinito pode ser um a priori, né? Um a priori no sentido de a experiência humana sempre assume isso, porque a inteligência do ser humano ela sempre vive nessa tensão entre um aqui mais uma tensão para um aqui que nunca termina, sabe? A inteligência humana parece que vislumbra na vida algo que nunca acaba. Pela mesma forma, pela mesma existência da inteligência que parece não ter fim, que o conhecimento humano parece não ter fim. O Descartes também vai trabalhar uma tensão entre essa ideia de infinito, porque ele vai dizer, bom, essa ideia de infinito, ela, por exemplo, na meditação, o terceiro ou quarto, ele vai utilizar uma, um argumento a posteriori, que é o seguinte, que utilizando a experiência, né, ele vai dizer, essa ideia de infinito eu tenho, eu de fato tenho, mas eu posso ver na realidade que o efeito não pode ser maior que a causa, ou seja, eu tenho uma ideia de infinito, mas eu não sou infinito. E um efeito não pode ser maior que a causa, ou seja, como é que eu recebi uma ideia de infinito e eu não sou infinito, certo? E assim, é, essa ideia só pode ser um efeito, só pode ser causada por outro, porque eu não sou infinito, certo? Acho que a gente podia explicar isso da seguinte maneira: é impossível esse princípio, né? Um efeito não pode ser maior que a causa. Ele pode se ver ele pode ser visto de outra forma como o seguinte: é impossível que algo exista de uma certa forma, que algo contenha algo de uma certa forma, que seja desproporcional com a sua existência. A, a, assim a gente pode pensar, por exemplo, isso. O efeito não pode ser maior que a causa. Claro que se algo é efeito, sabe, a causa, ela existe substancialmente e ela passa algo, mas não passa inteira. É contrário à noção de causa, ou seja, de que algo seja distinto de outro, que o efeito seja ou igual à causa, ou seja maior que a causa. Exatamente porque um é independente do outro. E a gente vê isso na realidade dessa forma. Qualquer causa não produz, nas causas do mundo material, nenhuma causa produz um efeito como um todo. Produz sempre alguma parte. Isso a gente pode ver nesse argumento de Descartes. O efeito não pode ser maior que a causa. Agora, o ser humano ele vive. E ele tem essa vida, ou seja, ele percebe um infinito, mas ele não produz esse infinito. Agora, só há uma alternativa. Algo deu esse infinito ao ser humano. E esse algo só pode ser infinito, que é Deus. Esse é um argumento a posteriori nas meditações cartesianas, mas as meditações cartesianas apontam muito a partir do cogito para que todo o conhecimento se fundamente nessa evidência a priori da razão. Ou seja, o funcionamento da razão, dessa autopercepção da razão, é o que determina todo
todo conhecimento e toda epistemologia e até a metafísica. Esse a priori nesse sentido. Eu vivo e eu raciocino dessa forma, e eu não consigo raciocinar dessa forma como o infinito, percebemos na nossa experiência, e isso não pode ser tirado do ser humano. Esse a priori é o fundamento último da razão. A gente pode ver isso em Malebranche. Em Malebranche, isso aparece de uma maneira muito maior, porque ele vai perceber, bom, o ser humano tem esse infinito, e ele não é infinito, e nenhum dos entes é infinito. E tudo tem que ser causado por Deus, mas nada é em si mesmo. Agora, a gente só pode dar isso uma alternativa. Tudo é causado por Deus diretamente e nada causa por si mesmo os seus efeitos. E aí Malebranche chega nessa espécie desse idealismo, nessa posição um pouco estranha, ou seja, que fecha a mente como se a mente e o mundo fossem a mesma coisa. Por exemplo, Russell ele vai criticar também Locke, porque para Russell Locke é, diz que todo mundo e o conhecimento, para Locke, isso Russell interpretando Locke, todo conhecimento é uma posse das formas sensíveis que nós percebemos no mundo e, portanto, todo o nosso conhecimento é a percepção pelos sentidos dessas formas sensíveis, pela imaginação, pela memória. Tudo é isso, mais nada. Então, essa é a crítica de Russell, porque no tempo de Russell, e Russell como é que eu posso dizer? Ele flertou com isso, que é o psicologismo. Ele flertou com a psicologia do tempo dele, por exemplo, que era a proposta de Brentano. Ele flertou com essa proposta, que era reduzir todo o conhecimento a como o ser humano percebe o mundo, que é muito semelhante a esses projetos modernos. Então, a psicologia descritiva do tempo de Husserl era, bom, eu vejo que eu percebo dessa forma, eu me percebo percebendo dessa forma, e a partir disso, dessa psicologia descritiva, dessa descrição da consciência, eu vou entender como eu percebo o mundo. A psicologia do tempo de Husserl se propunha a ser essa ciência de base, essa filosofia primeira, essa ciência primeira que fundamenta todas as outras ciências. Por outro lado, tinham psicologistas que diziam que o mundo e a psique são a mesma coisa, são uma conexão causal indistinta. Ou seja, que tudo é um só fluxo. Então, Husserl ele tinha esse problema e ele flertou com isso na sua interpretação da matemática. E aí, com a fenomenologia, ele vai dizer, não, não é isso. Não é isso. E aí ele vai empreender todo o seu projeto. Todo o seu projeto. A intencionalidade da consciência é um elemento indissociável de todo esse debate. Porque Husserl ele vai perceber, bom, partindo desse pressuposto de como eu estou percebendo agora, de como o estado da ciência está, eu vou levar esse estado à verdade. Eu vou levar esse estado do conhecimento até as coisas mesmas. Então Husserl percebe, bom, esse psicologismo tem algo real. Ou seja, eu me percebo conhecendo o mundo de fato. E esse meu perceber tem um algo aí que percebe. Ele vai entrar nessa tradição, ele vai perceber, bom, isso é real. Eu me percebo percebendo o mundo como algo correlato. É algo como. A gente pode ver isso da seguinte maneira. Husserl ele fala disso na, no Ideias 1. Nós vemos o mundo, nós podemos ver o mundo como se a nossa percepção falasse da verdade. Ou seja, eu vivo o mundo dessa forma, eu ajo no mundo de tal forma e eu acho que eu ajo da forma certa, eu acho que eu percebo a verdade, que o mundo é assim, que eu vejo e que eu tenho um conhecimento de fato do mundo como é e sempre foi. Mas qual é a garantia de que eu tenho esse conhecimento? E ele vai chamar essa atitude de atitude natural. Como eu sei que eu tenho esse conhecimento? Agora eu vou dar um passo atrás. Eu vou dizer, bom, não sei se eu percebo o mundo de fato. Se essas coisas que eu percebo no mundo, essas essências que eu digo que o mundo tem, sei lá, que o Sol gira em torno da Terra, e eu acho que isso é verdade, porque a vida é assim, porque todo mundo age assim, sei lá,
que os cisnes são brancos ou etc., vamos dar um passo atrás. Eu de fato percebo um mundo. Mas por que eu estou dizendo que eu percebo o mundo em si mesmo, que eu percebo as essências em si mesmas? Como é que eu posso dizer isso? E aí Russell vai propor, bom, eu sei pelo menos que eu percebo o mundo. Pelo menos isso eu sei. E eu sei que pelo fato de eu olhar para o mundo, eu posso conhecer alguma coisa. Essa é a crítica de Russell e é isso que Russell entende como a necessidade da intencionalidade. Eu acho que eu demorei muito para falar isso, mas eu queria a opinião de vocês. Queria perguntar o que vocês acharam, se eu fui impertinente, se falei alguma besteira, se vocês discordam. Carlos, quer falar alguma coisa, Carlos? Pra mim tá tranquilo, tudo ok. E você? Então, porque tem uma parte aqui do texto que ele fala assim: a negação da intencionalidade tem como sua correlata a negação da orientação da mente para a verdade. Sim. Eu achei muito curioso isso, né? Então quer dizer que essa intencionalidade dentro dela também está embutida algum tipo de verdade, não é isso? Esse debate em Russell é muito complexo. Tipo assim, eu li algumas coisas e não li muita coisa, mas me parece que é um debate muito complexo. Tipo assim, eu tenho um professor que ele diz que é muito difícil ver no Russell depois dessa tentativa dele de descrever a consciência, porque ele de fato faz isso, ele de fato vai empreender, toda a filosofia dele é esse projeto de descrevendo a consciência, entender a possibilidade do conhecimento. É muito difícil ver nesse projeto um realismo, mas pode continuar. Não, é só isso mesmo, é só essa pergunta aí mesmo. Né? Você vai chamando atenção nessas perguntas, esses trechinhos, né? Mas é isso mesmo. Obrigado pela resposta, eu gostei. Eu acho que eu consigo falar mais um pouquinho do pouco que eu estudei, cara, porque tem algumas coisas em Husserl que podem indicar um certo realismo, que podem levar a nossa compreensão, tipo, fazendo um recorte, a um certo realismo. E são as seguintes reflexões. Primeiro, nós percebemos que os objetos do mundo, sei lá, eu posso falar aqui de um cachorro. A gente percebe os cachorros em muitos momentos diferentes, brincando, dormindo, comendo, etc. E a gente percebe em situações diferentes, brincando com um cachorro, ignorando um cachorro, vendo ele passar na rua sem ligar muito para esse cachorro, um cachorro de rua. A gente pode se relacionar com o cachorro de diversas formas, percebê-lo de diversas formas, lembrando de maneira muito apagada, muito obnubilada, assim, uma imagem meio uma névoa, né? A gente pode perceber de certa forma, imaginar um cachorro, imaginar de diversas formas. A gente pode se relacionar com isso de diversas formas, com várias raças de cachorro que são muito diferentes. A questão é, eu estou percebendo um tipo, eu estou percebendo uma mesma coisa, um mesmo objeto, um universal. Eu estou percebendo aí que tem uma coisa que se repete muitas vezes e que é a mesma aí. Mesmo que tenha muita coisa diferente, tem alguma coisa que é a mesma. E que eu sei que é a mesma. E eu dou um nome. Tudo isso está sempre ligado, assim. Eu não consigo dissociar essa minha percepção que se dá de maneira muito diferente dessa percepção de uma mesma coisa que se dá e desse nome que eu dou. Tá tudo intimamente ligado. Apesar disso, tem sempre um ato único que eu realizo aí, um ato de base, que é essa própria percepção dessa unidade. Esse ato de base é esse ato que orienta todos os outros, toda essa conexão de atos, essa percepção de essência. É uma percepção de essência que ela não simplesmente está dada na experiência, porque os fatos em si mesmos não me dão isso. Mas a minha experiência se constitui com essa forma de perceber e eu não consigo mais perceber de outra forma. É um a priori. Agora, eu percebo dessa forma, eu vejo isso, eu dou nomes, tem uma essência aí. Mas como é que eu consigo dizer que isso é real?
A realidade é assim. Como é que eu consigo dizer isso? Aí a gente tem que dar uns passos atrás, né? Por exemplo, eu não tenho esse objeto em si mesmo diante de mim. Eu não vejo todas as possibilidades desse objeto de mim. Eu vejo uma essência, mas eu não vejo tudo. Uma das respostas de Russell é dizer o seguinte: mesmo que seja assim, que eu perceba esse a priori, que eu perceba essa unidade desse ato, tem outra coisa que existe. Eu posso ver na experiência das outras pessoas quer dizer, na experiência delas não, mas eu posso ver nas outras pessoas que eu convivo com elas, eu vejo elas falando, eu vejo elas vivendo, e elas se expressam, falam, etc. Eu posso ver, né, nessas pessoas que elas percebem também essas essências. Elas usam nomes, elas percebem essas essências, elas agem no mundo dessa forma, e eu consigo perceber que existe algo comum na vida das pessoas. Eu vejo essas essências e essas essências estão na vida das pessoas. Um exemplo muito bom que a gente pode dar a isso é sobre isso, né? É essa a linguagem que se dá sobre um objeto mesmo de maneira que nós possamos entender as outras pessoas. Essa proposta de Husserl se propõe a ser a finalização desse procedimento. Apesar de que a atitude natural ela chega a essa a atitude natural contra a qual você combate, ela chega nessa descrição da consciência, certo? Eu falei agora de você perceber um universal. As pessoas, socialmente, na história da humanidade, percebem esses universais, mas como eu sei que isso não é uma coisa da minha percepção somente? É aí que tá. É aí que tá o problema. Eu dou um passo atrás e eu não vou dizer, bom, eu percebo, mas eu vou dizer, a minha experiência é assim, independente de mim. Tudo isso se conecta. Tudo isso se conecta, porque se você não analisa somente a si mesmo, mas a experiência em si mesma, a consciência em si mesma, independente de um eu particular, ou seja, essa consciência que vê no mundo e na sociedade, na comunhão de pessoas, essa percepção de essências, aí sim. Aí você tem uma fenomenologia completa. Um método fenomenológico completo. Essa é a minha visão, tá, gente? Eu não vou saber dizer se isso é a interpretação mais correta de Husserl, mas essa é a minha visão. Queria saber também o que vocês acham. Bom, eu tô ainda tranquilo, ainda tô entendendo, eu tô tentando entender o que tá acontecendo ainda para achar alguma coisa. Beleza. É claro que, tipo, isso aqui que ele acabou de falar sobre o predicamento egocêntrico é o centro do projeto do Husserl. O centro. Quem fala isso é o Mário Porta. Tipo, todo o projeto de Husserl é combater isso aqui. Todo ele. Entendeu? Então, acaba que a partir disso, a gente pode entender basicamente a fenomenologia inteira. Pelo menos do Husserl. Vamos continuar? Bora lá, vamos lá. Quando vocês quiserem parar, a gente para, viu? Só vocês falarem, pô, Luiz, acho que a gente chegou na hora, tá bom e tal. Falem aí e vamos nessa. A gente para, a gente continua semana que vem, beleza? Mas vamos continuar aqui. A publicidade da mente. Não é de todo ocioso, contudo, trazer a intencionalidade ao primeiro plano e fazer dela o centro da reflexão filosófica. Não é trivial dizer que a consciência é consciência de objetos. Ao contrário, essa declaração vai contra muitas crenças comuns. Uma das grandes contribuições da fenomenologia foi ter rompido com o predicamento egocêntrico, ter dado um checkmate na doutrina cartesiana. A fenomenologia mostra que a mente é uma coisa pública, que age e manifesta a si mesma publicamente, não apenas dentro de seus próprios limites. Tudo é externo. As noções mesmas de um mundo intramental. Desculpa, gente. As noções mesmas de um mundo intramental e um mundo extramental são incoerentes. Elas são exemplos do que Ezra Pound chamou de coágulos de ideia, idea clots.
A mente e o mundo são correlatos entre si. Coisas aparecem para nós, coisas verdadeiramente descobertas, e nós, de nossa parte, revelamos para nós mesmos e para os outros o modo como as coisas são. Dada a configuração cultural na qual a fenomenologia nasceu e na qual continuamos a viver, um foco na intencionalidade não é desprovido de grande valor filosófico. Discutindo a intencionalidade, a fenomenologia ajuda-nos a reivindicar um sentido público do pensamento, do raciocínio e da percepção. Ajuda-nos a reassumir nossa condição humana como agentes da verdade. Além de chamar nossa atenção para a intencionalidade da consciência, a fenomenologia também descobre e descreve várias estruturas diferentes da intencionalidade. Quando a mente é tomada no modo cartesiano ou lockeano, como uma esfera fechada em seu círculo de ideias, o termo consciência é usualmente considerado ser simplesmente unívoco. Não há estruturas diferentes dentro da consciência. Há apenas consciência, pura e simples. Notamos quaisquer impressões nascidas em nós, e então as arranjamos dentro de juízos ou proposições que tentam nomear o que está lá fora. Mas para a fenomenologia, a intencionalidade é altamente diferenciada. Há tipos diferentes de intencionalidade, correlacionados com tipos diferentes de objetos. Por exemplo, nós executamos intencionalidades perceptuais quando vemos um objeto material ordinário, mas devemos intencionar pictorialmente quando vemos uma fotografia ou uma pintura. Devemos mudar nossa intencionalidade. Devemos tomar algo como uma fotografia, quer dizer, tomar algo como uma fotografia é diferente de tomar algo como um simples objeto. Fotografias são correlatas com intencionalidade pictorial. Objetos perceptuais são correlatos com intencionalidade perceptual. Ainda outro tipo de intencionalidade está agindo quando tomamos algo por ser uma palavra, outro quando recordamos algo, e outros novamente quando fazemos juízos ou classificamos coisas em grupos. Esses e muitos outros tipos de intencionalidade necessitam ser descritos e diferenciados uns dos outros. Além disso, as formas de intencionalidade podem ser entrelaçadas. Ver algo como uma fotografia envolve, como um fundamento, que também a tenhamos como uma coisa percebida. A consciência pictorial está assentada sobre a perceptual, como a fotografia que vemos assentada sobre um tecido ou um pedaço de papel, que poderia também ser visto simplesmente como uma coisa colorida. Outras intencionalidades ainda podem ser distinguidas, tais como os tipos que ocorrem quando pensamos sobre o passado. Que classe de intencionalidade é exercida quando, digamos, arqueólogos encontram potes, cinzas e trapos de roupas e começam a falar sobre pessoas que viveram num dado lugar 7 séculos atrás? Como esses objetos, esses potes e essas cinzas apresentam para nós como, como esses objetos, esses potes e essas cinzas apresentam para nós os seres humanos? Como devemos tomá-los de forma que se enquadrarão naquele modo? Que classes de intenções são correlatas com descobrir e interpretar algo como fóssil? Que classes de intenções operam quando falamos sobre prótons, nêutrons e quarks? Eles não são do tipo que operam quando vemos retratos ou bandeiras, nem do tipo de quando vemos algo como uma planta ou um animal. Alguns dos dilemas associados à física de partículas surgem porque nós assumimos que intencionamos entidades subatômicas da mesma forma que intencionamos bolas de bilhar. Separar e diferenciar todas essas intencionalidades, como também os tipos específicos de objetos correlatos com elas, é o que é feito pelo que a filosofia chamou fenomenologia. Descrições como estas ajudam-nos a entender o conhecimento humano em todas as suas formas e também nos ajudam a entender os muitos modos em que nós podemos estar relacionados ao mundo em que vivemos. O termo fenomenologia é uma combinação das palavras gregas phainomena e logos. Significa a atividade de dar conta, fornecendo um logos de vários fenômenos, dos vários modos em que as coisas podem aparecer. Por fenômenos, fenômena,
Nós queremos dizer, por exemplo, retratos em vez de simples objetos, eventos lembrados em vez de antecipados, objetos imaginados em vez de percebidos, objetos matemáticos como triângulos e formas em vez de seres vivos, palavras em vez de fósseis, outras pessoas em vez de animais não humanos, realidade política em vez da econômica. Todos esses fenômenos podem ser explorados quando percebemos que aquela consciência é consciência de algo, que não está bloqueada dentro de seu próprio gabinete. Em contraste com a prisão espasmódica do cartesianismo, do weberianismo e da filosofia do conhecimento lockeana, a fenomenologia liberta. Ela nos leva para fora e restaura o mundo que estava perdido pelas filosofias que nos aprisionavam dentro de nosso predicamento egocêntrico. A fenomenologia reconhece a realidade e a verdade dos fenômenos, as coisas que aparecem. Não é o caso, como a tradição cartesiana nos teria feito crer, que ser um retrato ou ser um objeto percebido ou ser um símbolo está só na mente. Eles são modos nos quais as coisas podem ser. O modo como as coisas aparecem é parte do ser das coisas. As coisas aparecem como elas são, e elas são como elas aparecem. As coisas não apenas existem, elas também manifestam a si mesmas como o que elas são. Os animais têm um modo de se manifestar diferente do das plantas, porque os animais são diferentes de plantas em seu ser. Os retratos têm um modo de se manifestar diferente do dos objetos lembrados, porque seu modo de ser é diferente. Um retrato está lá fora na tela ou no painel de madeira. Um saudar está nos braços se agitando lá fora ou entre a pessoa que saúda e a pessoa saudada. Um fato é onde os ingredientes do fato estão localizados. O fato de que a grama está molhada existe na grama molhada, não em minha mente quando digo as palavras. Minha mente em ação é o apresentar, para nós mesmos e para os outros, da grama como estando molhada. Quando fazemos juízos, nós enunciamos a apresentação de partes do mundo. Nós não organizamos simplesmente ideias ou conceitos em nossas mentes. Aqui, gente, eu queria falar algumas coisas que estão ligadas ao que eu falei antes, só para a gente não perder o fio da meada, que é o seguinte. Aqui ele falou algumas coisas sobre a publicidade da mente, a percepção como algo comum às pessoas, né? Eu acho que ele falou disso, eu não lembro direito, mas ele falou outra coisa aqui que é muito importante, que é o seguinte: a percepção, ela sempre está ao lado de uma percepção do objeto, mas esse tipo de percepção, ele é sempre ligado a um tipo de objeto. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: aquilo que eu estava falando, um objeto, uma percepção individual, algo independente, que algo independente no fundo é algo individual, que é no fundo a essência de substância, isso é o foco da fenomenologia. A fenomenologia, ela tem esse interesse de descobrir essas unidades fundamentais da percepção. E isso se dá principalmente quando nós, analisando a percepção humana, independente de quem seja essa percepção, principalmente na percepção de seres humanos como tais, e não a minha percepção, nós analisamos qual é o ato completo, ainda que individual, ainda que seccionado, ainda que seja uma região e não o todo da vida humana, mas, por exemplo, quando eu estou pensando em um cachorro, lembrar de um cachorro, amar um cachorro, brincar com um cachorro, eu tenho que pensar o ato individual que eu quero conhecer. Essa unidade que eu quero conhecer. E a partir dessa unidade, eu posso entender o que esse objeto é. Eu posso conhecer de fato aquilo que eu quero conhecer, certo? Eu acho que é isso que ele está tocando aqui. E esse é um aspecto necessário, importantíssimo da fenomenologia, do método fenomenológico e da proposta fenomenológica, que eu acho que passa muito ao largo dos comentários, mas eu acho muito importante, muito pertinente. Queria saber também o que vocês têm a dizer. Acho que a gente pode terminar também
essa parte aqui hoje, se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo. Mas queria saber o que vocês querem dizer. Tem algum comentário, alguma discordância, alguma observação, alguma dúvida, alguma. Enfim, qualquer coisa, podem dizer. Eu achei interessante essa definição, né, da palavra, né? O termo fenomenologia é uma combinação das palavras gregas fenomenon e logos. Significa a atividade de dar conta, fornecendo um logos de vários fenômenos, de vários modos. É engraçado você, eu não sei se está correta essa interpretação, quer dizer assim, de vários fenômenos, você vê um logos, é isso? Você percebe um logos. Seria correto falar isso? Bom, eu não posso te dizer, tipo, a minha interpretação é a interpretação correta, mas eu acho que é isso, tipo, é perceber, dentre as vários aparecimentos da consciência, a visão, o que nós vemos no mundo, sei lá, a experiência que nós temos de um dia, de outro e tal, é ver nessas partezinhas uma razão, uma essência. É isso que eu Sim, interpreto. mas assim, oi, É isso que eu deu uma interpreto. cortada. Não pode dizer. Então, mas assim, por exemplo, assim, ele está falando que são vários fenômenos, você vê a mesma coisa. Por exemplo, assim, tem coisas que são muito fáceis de a gente ver, né? Tem outras que seriam muito mais difíceis de a gente perceber, correto? Sim, sim. Então, como que é numa situação mais complexa? Por exemplo, assim, isso também se aplica também, porque a gente pode confundir-se também, mesmo dentro dessa percepção, né? Desse fenômeno. Sim. Cara, eu tô querendo estudar esse, esse lado, assim, da desenvolvimento da fenomenologia, que pelo pouco que eu tô estudando, me parece a hermenêutica do Gadamer, do Gadamer, do Gadamer. Me parece que a hermenêutica dele, ela é como um projeto platônico. É o que me parece, assim, pelo pouco que eu li do que ele se propõe. É como se nós sempre estivéssemos abertos a estarmos errados. Então, é como se, ao mesmo tempo, eu estar aberto a estar errado, eu fizesse o meu conhecimento ao lado das outras pessoas. Eu acho que aquilo que eu apresentei hoje mais cedo, sobre o conhecimento como um compartilhamento da percepção, eu acho que o projeto do Gadamer leva isso mais à frente, como um projeto platônico, entendeu? Ou seja, a gente tem as nossas percepções, o nosso conhecimento das essências, mas no diálogo com as outras pessoas, na confrontação de percepções, a gente chega à verdade que sobra, entendeu? Perfeito, eu acho que a gente até pode adiantar um pouco aqui o capítulo, porque ele vai falar sobre isso, agora que eu vi aqui também, né? Eu acho que é, eu acho que é. E aí, gente, vocês acham que a gente consegue terminar esses 4 parágrafos aqui? Ou a gente continua isso na semana que vem? Ah, por mim podemos terminar. E aí, Carlos, o que você acha? É que eu tenho compromisso às 5h30, se desse para terminar um pouquinho antes. Eu acho que se a gente só ler isso aqui, eu acho que dá. Que a gente lê em 10 minutinhos, né? Ou nem. Tranquilo. Então vamos lá, vamos só ler e a gente, é, e a gente termina. Alguém poderia objetar: o que dizer de alucinações e enganos? Às vezes as coisas não são como elas parecem. Podemos achar que vemos um homem, mas damos a volta e é só um arbusto. Podemos achar que vemos um punhal, mas nada está lá. Obviamente, o homem e o punhal estão apenas em nossa mente. Não é isso que mostra que tudo está na mente? De modo algum. O ponto é simplesmente que aquelas coisas podem aparecer com outras coisas e às vezes pode parecer que estamos percebendo quando realmente não estamos. Uma noite, alguns anos atrás, no inverno, eu dirigi em direção à minha garagem e vi uns poucos pedaços de vidro na calçada. Julguei que alguém deveria ter quebrado uma garrafa lá. Estacionei meu carro perto da estrada
pretendendo voltar na manhã seguinte para limpar a calçada. Quando retornei no dia seguinte, achei só algumas poças de água, da água e pedaços pequenos de gelo. O que eu havia visto como vida era de fato só gelo. Nessa experiência, minha visão inicial e minha correção posterior não foram elaboradas dentro do gabinete de minha mente. Não era o caso de que meramente embaralhei minhas impressões e conceitos, o que compus uma nova hipótese para explicar as ideias que tive. Ao contrário, eu me relacionava ao mundo em modos diferentes, e essas relações eram baseadas no fato de que, sob algumas circunstâncias, o gelo pode parecer com vidro. Tudo, inclusive o vidro e o gelo, é público. Os enganos são algo público, e assim também são o encobrimento e a camuflagem. Todos esses tipos de fenômenos nos quais uma coisa é tomada por outra. Enganos, encobrimento e camuflagem são reais, em seu próprio modo. Eles são possibilidades do ser, e eles pedem sua própria análise. Até alucinações têm um tanto de realidade nelas mesmas. O que ocorre quando acontecem é que nós pensamos que estamos percebendo, quando realmente estamos imaginando. E essa desordem pode tomar lugar apenas como parasita em percepções e imaginações reais. Para que possamos ser capazes de alucinar, devemos ter entrado no jogo de intencionar dominar coisas. Nós não poderíamos alucinar se não estivéssemos cientes da diferença entre percebermos e sonharmos. O que a fenomenologia faz por meio de sua doutrina da intencionalidade da consciência é superar o desvio cartesiano e lockeano contra a publicidade da mente, que também é um desvio contra a realidade da manifestação das coisas. Para a fenomenologia, não existe nenhuma mera aparência e nada é só um aparecimento. Os aparecimentos são reais. Eles pertencem ao ser. As coisas aparecem. A fenomenologia não nos permite reconhecer e restaurar o mundo que pareceu ter sido perdido quando estávamos bloqueados em nosso próprio mundo interno por confusões filosóficas. As coisas que tinham sido declaradas ser meramente psicológicas são agora declaradas ontológicas, parte do ser das coisas. Retratos, palavras, símbolos, objetos vistos, estados de coisas, outras mentes, leis e convenções sociais são todos reconhecidos como verdadeiramente aí, como compartilhando em ser e como capazes de aparecer de acordo com seus próprios modos de ser. Mas a fenomenologia faz mais do que restaurar o que estava perdido. Aquela parte de seu trabalho é um pouco negativa e contenciosa, dependente de um erro para seu próprio valor. Em acréscimo a esse trabalho de refutação, a fenomenologia oferece o prazer de filosofar como aqueles que o desejam apreciar. Há muito a pensar sobre o modo como as coisas se manifestam a si mesmas e em nossa habilidade de sermos verdadeiros, nossa habilidade de deixar as coisas aparecerem. As presentificações e ausências estão perfeitamente entrelaçadas. A fenomenologia nos ajuda a pensar sobre elas. Ela não apenas remove impedimentos céticos, também dispõe a possibilidade de diferenças de compreensão, identidades e formas como os filósofos classicamente as entenderam. Ela é contemplativa e teórica. Ela valida a vida filosófica como um acontecimento humano culminante. A fenomenologia não só cura nossa angústia intelectual, também abre a porta para a exploração filosófica, àqueles que desejam praticá-la. E aí, gente, querem falar alguma coisa? Eu acho que tem muita coisa interessante aí para a gente poder pensar para a próxima reunião, hein? Tem muita coisa legal aí. Beleza, beleza. Se você quiser anotar, eu acho que deixar anotado ajuda, né? Para não esquecer e a gente manda bala na próxima. Beleza? Beleza, meu Pedro. Valeu. Valeu, gente. Beleza.